Oi, gente. O motivo desse vídeo é a gente dialogar um pouquinho sobre as revelações dessa semana que todos estão acompanhando desde domingo, sobre os mandantes do assassinato de Marielle Franco, né? Eu quis vir aqui comentar, especialmente as diversas pontas soltas que ainda tem nesse caso, que ainda demandam muito trabalho, muita investigação e que a gente precisa definitivamente acessar todas essas pontas soltas que eu vou comentar aqui nesse vídeo para o bem da sociedade fluminense do Rio de Janeiro, especialmente para a sociedade brasileira. É evidente que a Polícia Federal está de parabéns de ter conseguido chegar ao fim de uma história em que tantas provas foram destruídas, né? E a gente soube essa semana de que o principal responsável por essa destruição das provas foi o delegado Rivaldo Barbosa, que foi a grande surpresa de todos nós, né? Os irmãos Brazão já eram a minha principal desconfiança desde que aconteceu o caso do Orlando Curicica, né? Aquele falso culpado que foi preso, né? E que quem teria tentado induzi-lo a assumir o crime da Marielle teria sido Domingos Brazão. Isso já foi divulgado lá em 2018, no início do processo, ou 2019, não me lembro. E desde essa época, a principal desconfiança que eu tinha era do Domingos Brazão. Mas não tem, obviamente, nenhuma informação privilegiada, não é pelo fato de ter sido tão próximo da Marielle que eu tenho alguma informação. Tem muita gente que vem perguntar e pedir minha opinião, e a minha opinião é apenas de um cidadão que está acompanhando. Quem tem mais informação é evidente que é a Polícia Federal. O meu papel aqui nesse vídeo é só comentar algumas das pontas soltas que ficaram nesse processo, porque elas são muito importantes. Uma delas que eu queria começar citando é que, de fato, o mando inicial por assassinar a Marielle talvez não tenha vindo exatamente dos irmãos Brazão. Não que eles não tenham responsabilidade, já está evidente com as milhares de provas e os depoimentos do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que foram quem efetivamente assassinou a Marielle. Já está claro de que os irmãos Brazão deram essa ordem, mas pode ser que por trás também eles tenham recebido essa ordem de uma outra instância que seria, obviamente, a milícia, né? E acho que o principal indício que leva a essa conclusão é o fato do Chiquinho Brazão ter articulado amplamente aquele projeto que até o momento é visto como a principal suspeita de razão pelo crime, o projeto para destinar terras da cidade à especulação imobiliária, especialmente por conta do controle territorial das milícias, né? Tem se falado muito desse projeto que foi apresentado pelo Chiquinho Brazão e que a Marielle Franco e os outros vereadores da sua mesma base, do seu mesmo partido, teriam votado contra. E o Chiquinho Brazão ficou muito indignado e reclamou na tribuna de forma incomum e com uma indignação e até aparentemente um certo desespero na tribuna, o que indica que pode ser que também o Chiquinho Brazão estivesse sob ameaça, né? A gente não sabe o que se passa nos meandros da milícia, mas a feição de desespero e a feição de reclamar dos votos contrários a um projeto que foi aprovado, porque esse projeto foi aprovado e a milícia está controlando já esses territórios. Isso já aconteceu há muito tempo, há mais de 6 anos, né? E a milícia hoje controla mais de metade do território do Rio de Janeiro, segundo aí diferentes cálculos promovidos aí por aqueles que investigam isso. Então, ele foi bem sucedido na aprovação do projeto, mas mesmo assim ele parecia desesperado, confuso e pressionando muito aqueles que votaram contra na primeira votação do projeto para que votassem a favor na segunda votação do projeto, né? E ele pressionando muito, inclusive nos bastidores, segundo revelou o Arley, que é um grande amigo que deu um depoimento à Polícia Federal, revelando que nos bastidores o Chiquinho Brazão também pressionou muito para que os parlamentares votassem a favor na segunda votação, né? E, enfim, um depoimento do Arley é de total confiança. Então, isso me leva à suspeita de que quem efetivamente mandou os irmãos Brazão planejarem o crime
talvez tenha sido já a milícia, né? E escolheu a Marielle porque, obviamente, que o corpo de uma mulher negra, na mentalidade dessas pessoas, vale menos, né? O que eles se surpreenderam com o tamanho da repercussão da sociedade. Não sei se todos vocês lembram, mas a Marielle foi assassinada numa quarta-feira, dia 14 de março de 2018, à noite, e na quinta-feira de manhã as ruas do Rio de Janeiro estavam todas tomadas já, sem que ninguém planejasse. As pessoas indignadas foram para as ruas e 24 horas depois o país inteiro estava com manifestações de protesto pela morte da Marielle, né? E naquela mesma semana teve manifestações em diversas capitais do mundo. É que a memória vai apagando coisas e eu acho que vocês talvez não lembrem dessas informações, né? Mas todos nós que éramos próximos a Marielle, amigos, e sentimos muito aquele momento, né? Eu lembro de ter ficado 2 noites sem dormir, tinha companheiros que ficaram até mais tempo, enfim, lembro de muita coisa que não vale a pena trazer aqui, porque já relatei diversas vezes que não gosto de falar sobre esse assunto, mexe muito comigo, mas o fato é que a gente vai esquecendo dessas coisas, mas a repercussão que teve esse assassinato foi muito grande, foi muito forte, e isso surpreendeu esses caras que acharam que o simples assassinato de uma mulher negra, favelada, iria dar pouca repercussão. A gente sabe que a gente mora numa cidade, especialmente num país, que valoriza pouco a vida do negro, a vida do favelado, né? São milhares de mortes, né? Acho que não sei se todos aqui sabem, mas no Brasil é recordista no número de homicídios, mata-se mais no Brasil do que em todo o hemisfério norte, incluindo a China e a Índia, que são os 2 países mais populosos do mundo. E a maioria desses mortos, eu não saberia dizer quantos por cento, mas a maioria desses mortos são pessoas negras, são pessoas que moram na periferia. Então é evidente que esse fator contou. Por que escolheram a Marielle e não escolheram um outro vereador que tenha votado contra, né? Era um corpo que na cosmovisão dessas pessoas valia menos. E eles se surpreenderam, hoje eles estão atrás da cadeia, né? Todos eles que foram envolvidos, ainda tem outros por aí soltos. Mas essa é a primeira ponta solta do crime que eu acho que a gente precisa investigar. Se de fato o mandante foi os irmãos Brazão ou se foi a milícia anterior. E determinar isso é importante, né? É super importante para a gente entender melhor como é que funciona o processo da conexão entre milícia e escritório do crime. Eu diria milícia, escritório do crime, polícia civil, delegacia de homicídios e jogo do bicho. Isso tudo está entremeado, interconectado. A gente sabe que isso tudo está entremeado e conectado porque a Marielle foi assassinada e as investigações do caso apontaram para isso. Então, é uma vitória da sociedade, embora seja uma derrota o assassinato dela, a morte de uma amiga, de um projeto, né? O sofrimento que familiares e amigos e a sociedade de uma maneira geral tiveram. A gente não queria ter pago esse preço para acessar essas informações, mas uma série de informações que a gente tem hoje sobre o crime no Rio de Janeiro, a gente só tem por causa das investigações do caso Marielle, né? E uma delas é essa profunda conexão entre milícia, escritório do crime, que a gente nem sabia que existia, polícia civil, delegacia de homicídios, jogo do bicho, né? E eu acrescentaria aqui uma parte do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e, evidentemente, da Assembleia Legislativa, a ALERJ. Então, isso tudo está entremeado em conexões muito profundas que a gente precisa entender melhor. Investigar aquilo que foi revelado durante esse crime também é investigar tudo isso. E ao trazer a conexão entre esses diversos elementos, a gente mostra uma segunda ponta solta, né? Onde que cada um desses elementos se conecta. Por que os mesmos assassinos, o Rony Lessa, o próprio Adriano da Nóbrega, que tem uma conexão profunda com a família Bolsonaro, que foi assassinado na Bahia em circunstâncias até hoje mal explicadas, e que a gente só soube quem era Adriano da Nóbrega por causa das investigações do caso Marielle, mesmo ele não tendo nenhum envolvimento com o assassinato dela. Mas o assassinato dela levou a gente a conhecer quem era Adriano da Nóbrega, um matador profissional, um bandido que foi
condecorado por Flávio Bolsonaro quando estava preso, né? Um caso dos mais assustadores da política fluminense, né? E que foi assassinado depois na Bahia, como arquivo vivo que era. A gente não tem claro ainda quem é que matou Adriano da Nóbrega, né? Tem muita coisa a ser revelada, tem muita ponta solta. Quais as relações entre Rony Lessa, Adriano da Nóbrega e o Jogo do Bicho, né? O Jogo do Bicho, que envolve também o carnaval, envolve a própria criação da Liesa, a empresa que administra o carnaval, que foi criada por esses grandes capos da contravenção, que são os profissionais do Jogo do Bicho, né? Às vezes a gente romantiza o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, faz piada, conta história, mas ele está associado com o que de pior que existe no mundo do crime, no mundo da contravenção. Então, isso tudo precisa de uma investigação mais profunda para a gente entender essas muitas conexões. É muito impressionante como a Câmara de Deputados, depois de tudo isso que foi revelado ao longo da semana, depois de ter sido o grande debate dos últimos 4 dias, né, a prisão desses envolvidos no caso Marielle, a Câmara de Deputados continua defendendo e protegendo o Chiquinho Brazão depois de tudo isso. O cara é claramente um mandante de um crime com milhares de provas. E por que a Câmara de Deputados age assim? Por causa, obviamente, das conexões, do rabo preso que existe, né? A família Brazão, ela decide em quem vota milhares de regiões da cidade, né? Já está aí comprovado de que regiões da cidade que eram estimuladas a votar no Pisciani, no Eduardo Cunha, regiões controladas por milícia, né? E hoje está lá, a filha do Eduardo Cunha está na Câmara de Deputados protegendo a família Brazão, né? Então são milhares de pontas soltas que a gente precisa esclarecer, entender melhor como é que funciona. Uma outra coisa que a gente precisa entender como é que funciona é essa parte técnica. Quem, por exemplo, desligou as câmeras? A Marielle foi assassinada numa região onde tinham diversas câmeras públicas. Quem desligou essas câmeras? Como é que esse processo se dá, né? Quem foi que impediu alguns depoimentos importantes, né? Por exemplo, o Orlando Curicica, que eles queriam empurrar o crime para ele, e o Marcelo Siciliano, que eles queriam empurrar como se fosse o mandante, né, do crime, que seria executado pelo Orlando Curicica, e depois isso se mostrou uma farsa. Quem que impediu que os dois fizessem o depoimento no Rio de Janeiro, né? O Orlando Curicica só conseguiu contar tudo quando saiu do Rio de Janeiro. Então, isso precisa ser explicado. Uma outra coisa importante de ser explicada, que ainda está como ponta solta, é qual é o papel do Braga Neto, né? Braga Neto, que, como todo mundo está acompanhando, foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, e depois que eles perderam as eleições, ele começou, junto ao Bolsonaro, a claramente articular um golpe dentro das Forças Armadas. E, para nossa felicidade, dessa vez, as Forças Armadas resistiram e não toparam ir à frente, mesmo com o principal chefe delas, que o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Desobedecendo, né, e esse principal chefe deles, que era o presidente Bolsonaro na época, eles não foram adiante com a tentativa de golpe. Mas o Braga Neto hoje está muito claro de que tentou articular um golpe no país. Esse mesmo Braga Neto foi nomeado interventor do Rio de Janeiro quando Michel Temer decidiu colocar um interventor no Rio de Janeiro para resolver o problema da segurança pública. E um mês depois do Braga Neto assumir como interventor do Rio de Janeiro, a Marielle foi assassinada. Durante esse período em que esse rapaz, né, esse general, veio intervir para melhorar a segurança pública da cidade. E ele nomeou o delegado Rivaldo Barbosa um dia antes de acontecer o crime, né? Aí ele tem alegado agora de que a indicação para nomear o delegado não era dele, era de outro grupo, mas você é sempre responsável por quem você nomeia. Se o presidente atual, o Lula, tiver um problema com o ministro envolvido em um caso de corrupção, e aí ele pode vir a público dizendo, não, mas quem indicou esse ministro foi o partido tal. Não, ele não pode falar isso. Ele é o presidente, ele é responsável por quem ele nomeia, não interessa quem indicou. Você é responsável por quem você
você nomeia. Então, o Braga Neto é responsável por ter colocado, por ter tirado o delegado Rivaldo Barbosa da delegacia de homicídio, que está incrustada por um câncer de corrupção, e colocado na direção da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que claramente também está envolvida em casos concretos de corrupção, de conivência com o crime, né? Como protagonistas, não só como quem foi corrompido, também como corruptores, como prática de quem planeja crimes, né? Então isso precisa ser explicado. O senhor general Braga Neto está tendo que explicar muita coisa ultimamente, vai ter que explicar também como é que ele tomou essa decisão de nomeação, quais foram as decisões que ele tomou a partir desse crime, porque claramente o Rio de Janeiro ficou sob intervenção e a segurança pública não melhorou em nada, só piora, né? Então, isso precisa ser explicado. E, sobretudo, por que o governo Michel Temer decidiu intervir no Rio de Janeiro? Porque, não sei se vocês têm essa informação, mas quando você intervém no Estado, você fica impedido de apresentar propostas de emenda constitucional durante esse período. E o governo Michel Temer é um governo reconhecido por ter apresentado muitas propostas de emenda à Constituição, até para ele conseguir pagar o apoio político que ele teve ao articular o impeachment da Dilma. Então ele propôs muitas propostas de emenda constitucional, ele propôs a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que não chegou a passar, mas a trabalhista passou, o teto de gastos passou, e uma série de PECs que ele propôs passou, e de repente esse mesmo governo desiste de apresentar PECs porque nomeia um interventor no estado do Rio de Janeiro. O que é que tem por trás disso, né? A gente sabe que o partido do Michel Temer, que é o MDB, tem no estado do Rio de Janeiro, assim como Alagoas e alguns outros estados, o seu núcleo mais forte, né? No auge do MDBismo aqui no Rio de Janeiro, só os estados de Rio de Janeiro e Alagoas eram responsáveis por quase metade dos delegados internos do MDB, né? Tinha na época Eduardo Cunha, Pisciani, Sérgio Cabral, Eduardo Paes era do PMDB nessa época também. Então, isso tudo precisa ser amarrado, melhor explicado, e a gente precisa entender qual o papel do Braga Neto. Eu acho curioso que a gente está vendo que o Braga Neto é diretamente ligado à família Bolsonaro, e durante esse período todo, sempre que alguém dizia que o Bolsonaro era responsável pelo assassinato da Marielle, eu dizia que não tinha nenhuma relação. Mas eu dizia isso justamente porque eu ouvi isso da boca do delegado Rivaldo Barbosa, numa reunião. Eu uma vez estava visitando uma organização de direitos humanos e Marcelo Freixo também estava lá, soube que eu estava nessa organização, não vou aqui dizer qual não sei se poderia falar, e ele soube que eu estava lá e me convidou para uma reunião que haveria com esse delegado, Rivaldo Barbosa, para ele dizer como é que estavam as investigações do crime contra a Marielle. Eu participei dessa reunião, foi a única vez que eu estive com esse delegado, e a nossa posição, inocentemente, era de total confiança nas informações que ele vinha trazendo, até porque já conhecíamos o delegado, já vinha atuando na Polícia do Rio de Janeiro há muito tempo, né? Ainda não era chefe da Polícia Civil, mas já vinha atuando há muito tempo, especialmente na Delegacia de Homicídios. Então, olhávamos para ele com o maior respeito. Isso me levou essa semana a uma reflexão de o quanto a gente respeita uma pessoa quando ela chega de terno e gravata, branca, uma fala empolada, jeitos cheios de etiqueta, o quanto a gente tem mais respeito, né? Será que teríamos o mesmo respeito por esse delegado se ele tivesse um outro perfil? Isso me levou a uma análise também, uma reflexão, né? Que o delegado trazia uma série de informações e claramente estávamos diante da pessoa que articulou o assassinato da Marielle e estávamos confiando totalmente que ele estava tentando investigar. Então isso me chama bastante atenção hoje em dia, e acho que a gente precisa se vacinar mais contra esse tipo de coisa, né? Então acho que o meu recado aqui é mais para que esse vídeo seja acessado por todas as pessoas que têm me perguntado a minha opinião e que têm achado que eu posso trazer mais informações sobre isso. Não é porque eu era tão próximo da Marielle que eu vou ter informação extra. Eu também estou acompanhando esse caso, como todos vocês, pela imprensa, mas trazer a minha leitura, né?
tem muita ponta solta aí e muita coisa a ser explicada. E isso me leva a única coisa boa nessa história toda, que por todo esse sofrimento que a gente tem pela perda da Marielle, e que tivemos muito nos 3 primeiros anos, né, que sofremos muito, agora o tempo vai curando as feridas, né, mas sofremos muito com esse assassinato, mas com toda essa dor, tem muita coisa boa que aconteceu em paralelo, né? O mundo tem sempre essa ambivalência entre alegria e tristeza, né? O assassinato da Marielle trouxe muitas revelações da gente entender o que é o escritório do crime, como é que funciona a milícia no Rio de Janeiro, fez com que diversas mulheres negras fossem reconhecidas e eleitas em todas as cidades do Brasil, né, e levou o rosto da Marielle a ser a representação dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, negros, LGBT no mundo, né? Como se ela tivesse de fato vencido, apesar de morta, ela venceu os seus algozes, né? Que eu digo sempre que os seus algozes entraram para a prisão pela porta dos fundos, e a Marielle, enquanto isso, a Marielle entrou para os livros de história. É só o nome dela que vai constar nos livros de história do país. E ela definitivamente, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas ela definitivamente mudou a história desse país. Inclusive, a irmã dela é ministra de Estado no atual momento. Então, tem algo a celebrar em meio a tanto sofrimento e tanta dor. Essa era a minha mensagem, esse era o comentário que eu tinha que passar. Esse vídeo vai ficar aqui nesse canal do YouTube. Eu queria pedir também que, se vocês pudessem, vocês curtissem e se inscrevessem no canal, tá bom? Um abraço.